Rodrigues acaba de publicar O Reacionário, um livro de memórias e confissões, um volumoso livro de mais de 500 páginas, em que há muito da sua vida e da sua atividade jornalística. Da minha doença, etc. Eu tive uma coisa que eu queria falar, porque o telespectador precisa disso, é que eu recentemente passei 15 dias em coma e mais 15 dias com 40 e tanto de febre, estava inteiramente do outro lado. Agora, Nelson, você me permite interromper, mas você está hoje com, inclusive, eu espero que a televisão mostre, você está, inclusive, com um colorido de, para usar uma expressão sua, de romão fendido, né? Não, de vaca premiada, saúde de vaca premiada. Sim. Gostei de ver o uso que você faz das minhas piadas. Né? Coisa linda. Mas como é que você conseguiu sair da coma ou do coma para essa saúde de vaca premiada? É que eu saí com uma única certeza, foi o que eu lucrei, ouviu, com a minha doença. Com esta certeza, a alma é imortal. A partir do momento que eu despertei da inconsciência absoluta e disse, estou de volta, passei a ter o maior desprezo por todos os que não acreditam na eternidade da nossa alma. Mas, ô Nelson, aí você vai me permitir o seguinte, antes dessa sua doença, que eu sei que foi séria e grave e preocupou, você teve mais de 30 dias, né, praticamente aí de cama. Fora do óbito. Mas antes disso, eu me lembro que a coisa de que uns 15 anos ou mais, você teve uma primeira doença grave, sim, em que você chegou não só a crer que ia morrer, como até a compor, bordar e ditar as suas últimas palavras. Pois não é verdade? Você deu até uma entrevista, chamado Leito de Morte, que não se usa mais. Eu estava, sendo entrevistado por um colega da Última Hora, ouviu Pinheiro Júnior. Então ele perguntou assim, quais seriam as suas últimas palavras? Essa piada para um sujeito que estava com 41 graus de febre, é de uma crueldade total. E eu disse a ele, como seriam as minhas outras palavras, são as seguintes, que boa besta é o Marx. Mas Eu estava inteiramente, no momento em que todo sujeito não faz pose, viu? Porque na hora de morrer, o sujeito está atribuladíssimo com a própria morte. E eu também, sem fazer a menor pose, ouviu? E achando que ia morrer, eu disse que seria as últimas palavras. O Marx é uma besta. Mas, ô Nelson, eu que me interesso muito por esse assunto desse macabro e meio sinistro assunto da morte, sobretudo da morte, da vida depois da morte. Mas eu me pergunto se essa experiência... Olha aqui, o homem só não anda de 4 porque morre. Portanto, nada de subestimar a Não, morte. pelo contrário, eu tenho uma obsessão muito firme, mas eu queria dizer o seguinte, me propósito essa necessidade de dizer as últimas palavras, que no fundo nós vivemos a cada dia, desde que nascemos, tentando dizer as últimas palavras. Eu queria dizer as palavras essenciais, dizer alguma coisa, balbuciar. O que é a arte, se não essa necessidade de dizer as últimas palavras? Você não está de acordo? Não? Isso é a literatura, a poesia, é dizer as últimas palavras. Você, Otto, caprichou nessa frase, ouviu? Acho formidável essa improvisação do brasileiro. 65 anos de idade e 52 de vida profissional. Quer dizer, talvez você seja hoje militante, o jornalista mais antigo do Brasil. É? Talvez seja. Talvez seja, mas eu quero te dizer uma coisa, a propósito de aniversário. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Continua. Mas você há muito tempo que você se preparou para ser velho, não? Para ser múmia, me preparei. Há uma convivência entre mim e a minha velhice formidável. A partir de quando você se sentiu que a aura da velhice
se aproximava de você? A aura do eterno. A aura do eterno. Se aproximava de quando eu tinha 40 anos. Quer dizer, quando se faz 40 anos, a gente dobra a serra. E o negócio é o seguinte, eu dobrei a serra mesmo, porque fui viver em Campo do Jordão, que era a serra. Agora, com a passagem do tempo, não sei se continuará sendo. Mas Nelson, mas o fato é o seguinte, o que é, hoje, inclusive, está uma extraordinária valorização, que eu acho muito... Dos jovens. Dos jovens. Você aprova e eu não aprovo. Eu acho. Eu sou contra. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho. A juventude é um mal que passa, eu né? perguntaria a você, Otto, me aponte um líder de 17 anos, um líder de 18, de 19, de 20. O único líder juvenil que eu conheço é o Mao Tse-tung. Não, isso não. Olha aqui. Você vai dizer que ele morreu? Não. Primeiro é o seguinte, você pode, todas as fases da vida podem ser fecundas, sim, e todas podem ser criativas. Sim. Agora, mas eu acho que no que o homem é criador e fecundo, ele é jovem, independente da idade que tenha. Então eu te pergunto o seguinte, peraí, qual é o jovem? Tá bom, Rambo com 17 anos. Rambo, que é o único exemplo que você Mozart. Só descobriu. Mozart, Pascal com 6 anos. Você fala Mozart com 6 anos. Pô, todos esses gênios quem? Só Pascoal, só Mozart. Você me permite ofender sua modéstia? Você começou a trabalhar com 13 anos, ô Nelson. Com 13 anos. Você era um idiota? Mas eu te deram a acolhida no jornal porque você eu era anti-moleque e o jovem só tem graça quando é moleque. Com quantos anos você quer dirigir nada. Com quantos anos você fez vestido de noiva? A mulher 27. Sem pecado. 25 anos. Vestido de noiva com 27. Agora, você sabia mais do que sabe hoje? Eu sabia mais? Claro que não. Você sabia menos? Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a uma mulher boa noite. Eu era de uma ignorância enciclopédica. De matéria de amor e de tudo mais. Nelson, olha aqui. Só conheço um sujeito que elogiasse a velhice. Sou eu. Isso não, peraí. Agora em causa própria... Mas você tem, amor de Deus. Inclusive, vou te dizer. Portanto, olha aqui. O velho você não fica velho. Olha aqui, nós não temos tempo, inclusive, para eu fazer aqui uma vasta bibliografia, mas eu vou me permitir apenas uma. Cícero tem um tratado chamado Da Velhice. Da velhice. Contra a velhice? A favor da velhice. Inclusive, você sabe que na Grécia o velho era o sábio. E agora? Era o conselho dos anciãos. O nosso querido doutor Alceu diz o seguinte, que a idade, ouviu, é uma solução formidável. Não. Isso ele disse a razão da idade. Ora, segundo nós dois sabemos, a razão é um dentro laborioso, dilacerado, conquista espiritual. Não, isso é bom. Isso é a razão. Olha aqui. É uma conquista espiritual que o sujeito leva meio século, ouviu, para ter. Bom, não se improvisa a razão. Olha aqui, o que me ocorre aqui agora, assim, dezenas, centenas de pessoas que não chegar na velhice. Quero te dar um exemplo diante do qual você vai ter, no mínimo, uma atitude de reverente silêncio. Jesus Cristo morreu aos 33 anos. 33 anos. Você chama de jovem 33 anos? O que é velho então você? Você me disse que a velhice começou aos 40? Mas 33 anos, meu bem. 7 anos depois da marca que você fez. Você não respeita Jesus, não respeita o Cristo, dizendo que a idade dele é uma idade abominável. Você se lembra da cena de Jesus entre os doutores, barbados, velhíssimos, ele com 12 anos fugiu de casa e ele passou a perna, tinha mais sabedoria do que os sábios velhíssimos e tal. Como é que você explica isso? Eu explico isso? É porque o Cristo era Cristo. Agora me apresente o outro Cristo imediatamente, sem pensar muito. Aliás, te dou vários anos de meditação para descobrir um Cristo de 15 anos. Não existe Cristo de 15 anos. Nós estamos numa conversa e não numa competição, e longe de mim pretender te dar uma chave de rim ou ganhar discussão, porque da discussão não nasce a luz, nascem os perdigotos. O
telespectador é freguês porque acredita na gente. Senão ele não estaria lá, ele sentado na cadeira, etc. Ouvindo. Fumando talvez um charuto. E velho ou moço. Bom, eu acho que, bom, vamos deixar de lado. Você acha que um velho não pode ser um cretino fundamental? Pode ser um cretino fundamental. E os cretinos fundamentais são os jovens. Eu que fiz descobri o cretino fundamental, ouviu? Eu é que disse que ele era desde a idade. Qual é a idade do cretino fundamental? O cretino fundamental bom, é verdade que tem umas exceções, ouviu? De velhos cretinos fundamentais, ouviu? Mas o jovem, como eu te disse, eu já fui jovem, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Diz aqui, posso dizer, o telespectador, ouviu, que grava essas palavras. Ouviu? Eu não sabia dizer um bom dia para minha namorada. Bom, eu não sabia nada. Você sabe um personagem que você cita sempre, que você menciona, que você recorre, aliás, muito justamente com oportunidade. Você sabe com quantos anos Napoleão foi general? Foi general com 27 anos. 27 anos. Eu acho que você surrupiou 2 anos. Não, 27? 27? Não foi 27 anos. 27 anos. Foi general com 27 anos. Então, quero que você me descubra já um jovem Napoleão. Mas o que o jovem Napoleão... Se você considera 35 anos, que é a maturidade... Não, eu não sou... O senhor já deixou de ser velho. Não, eu não estou... Começa a se preparar para a sua grande fase, que é a maturidade. Você conhece os amores de Napoleão. Sabe, inclusive, quanto Napoleão amou Josefina. E foi sempre traído. Porque ou era Napoleão ou era o sedutor. Qual era o sábio? Napoleão dos 27 anos ou Napoleão de Santa Helena? O Napoleão de Santa Helena. Porque, rapaz, quem não foi derrotado nunca, ouviu? É Napoleão de Hospício. Ou então o Napoleão de Hospício é o único imbatível. Porque o fato de ser Napoleão não quer dizer que o medíocre, como era o Wellington, ouviu, não possa ganhar as batalhas. O Wellington não podia amarrar o sapato de Napoleão. E quem é que ganha no final das contas? Quem é que ganha no final das contas? Quem ganha? Quem ganha na vida, quem ganha? É o cretino fundamental? É o cretino fundamental. É o cretino fundamental porque ponha o cretino fundamental em cima dessa mesa ou de um caixote de querosene, jacaré, e você manda ele falar. Ele dá um berro, imediatamente milhares de cretinos fundamentais se organizam, se arregimentam. Você acha que se aglutinam? A seu ver, portanto, assim, a constante do ser humano é a mediocridade, a burrice. Claro que é a burrice. E qual é o maior acontecimento do século XX? É a rebelião dos cretinos fundamentais. Você, antes, o cretino fundamental raspava a parede da sua humildade e na consciência da sua inépcia. Ouviu? Mas agora conseguiram finalmente, pela superioridade numérica, porque para um gênio há 10 milhões de imbecis, você sabe disso. Você, inclusive, popularizou uma série de expressões. Então, entre todo o óbvio ululante, que o cretino fundamental talvez não veja, né? Não vê. Nenhum cretino vê agora, o óbvio ululante. Qual é, né, dessas expressões e desses personagens, a Granfina das Narinas de Calhada, qual é assim, da sua preferência? Qual é agora, uma pergunta que eu queria fazer a você, que você levantou esse assunto. Você conhece alguma Granfina de Narina de Cadáver? Olha a Prudência Mineira. Afasta a Prudência Mineira. Eu conheço várias. Várias. Você quer que eu cite em ordem alfabética? Não, na ordem alfabética não. Porque seria cruel. Não, pois é, claro. Não, mas a gente conhece. Claro, mas no elevador do Mário Filho, eu fui com a Granfina das Narinas de Cadáver. Como é que você descobriu? Foi assim de repente? Ou... Não foi de repente, não. Ela tem as narinas de cadáver. Essa santa senhora... É em função de operação plástica? Não. Essas narinas são artificiais? E nem desconfia das narinas de cadáver. Ela pensa que tem um nariz de Cleópatra,
Cleópatra tinha nariz. Agora, Cleópatra tinha um nariz, mas não de nariz. Do qual dependeu a sorte de cultura e de civilizações. Se o nariz de Cleópatra fosse um pouco menor, a sorte do mundo seria outra, né? Seria outra. Se fosse um pouco maior, seria outra. E assim sucessivamente. Agora, mas você atribui a Granfina, não é só a expressão, mas você atribui a Granfina da Lida de Cadáver, uma série assim de lugares comuns, inclusive ela tem uma atitude assim, digamos, aberta para frente. Lugar comum que eu me diz uma coisa, Otto, você nunca viu o desprezo de uma Granfina pelo Brasil? Uma delas me dizia, o Brasil é um país de quinta ordem, compreendeu? Então, e eu quase lhe disse, não lhe disse que eu sou um tímido, por que a senhora não vai lavar um bom tanque? Mas quem disse isso foi um chofer de ônibus, que uma Granfina fechou, ele disse, vai lavar um bom tanque. Ouviu? A Granfina ficou com impassibilidade total. Quer dizer, a Granfina não sabe nada sobre o Brasil. Não sabe e despreza o Brasil. E você... Os cretinos fundamentais desprezam o Brasil. E eu conheço pessoas tidas como inteligentes que desprezam o Brasil. E o Brasil vai substituir os Estados Unidos, a Rússia, vai dizer a grande palavra nova. É o Brasil que vai dizer isso. Você acha sinceramente isso? Não? Acho sinceramente isso. Acho o brasileiro um sujeito formidável. É um sujeito que faz piada. Nenhum povo faz piada. Só o Brasil. Acontece qualquer coisa. Seja uma catástrofe, seja uma chanchada, o brasileiro inventa uma piada na hora. Ouviu? Isso, não é um pouco carioca, não? Todo sujeito que vem de fora passa a ser carioca. E aí está essa força absorvente que tem o... O que você acha que... Como é que você definiria o brasileiro? Além dessa capacidade de fazer piada, o que é o brasileiro? O brasileiro... É o homem cordial? Você olhe todos os homens das outras terras. Nenhum consegue ser cafajeste. E o brasileiro é cafajeste. Eu digo cafajeste, ouviu como um sujeito, ouviu que o seu meio cultural, etc., e se planta bananeira, ouviu até no velório. A molecagem. A molecagem. Que tem uma forma, inclusive, assim, de driblar a vida. Driblar a tragédia da vida. Não. O drama da vida. O brasileiro vai conquistar a vida. Ouviu? Por enquanto ele anda por aí babando na gravata. Mas eu me lembro que você disse, que o brasileiro é um vira-lata. E você despreza os cães vira-lata. O Brasil é um vira-lata internacional. O vira-lata é um jovem, em primeiro lugar, o vira-lata. É um sujeito, ouviu, tremendo, que emana luz. Há um peixe que é cego, mas tem luz própria. Eu diria que é isso. O brasileiro tem luz própria. A coisa curiosa é o seguinte, é que homens que tratam com a grande intimidade com a violência, como é o seu caso, inclusive que o mundo das paixões é extremamente violento, você é pior porque ninguém sabe disso. O homicídio e suicídio. O homicídio, o suicídio, inclusive toda a sua obra está montada, sustentada em cima de uma terrível violência, um atrito de pessoas. O sujeito mama na carótida do outro. Agora chupa a carótida como se chupa uma laranja. Né? O descasca é como uma tangerina. Uma tangerina, tudo isso que você diz. Agora, e ao mesmo tempo, você tem um horror à violência, que é um pouco assim o que dizia o Murilo Mendes, que eu acho que você está de acordo. Um soco já é a guerra. Eu também acho. Você acha? Eu acho que um soco, uma bolacha numa cara brasileira, de que é o brasileiro, é um crime sem perdão. Alguma vez você brigou na vida, assim, fisicamente? Quando eu era garoto, eu brigava e não sabia a importância que tem uma bofetada. Com uma bufetada sucede o seguinte, se não tivesse som, não ofenderia a vítima, não machucaria ninguém. Sem áudio. Bufetada sem áudio. Contra-regra. A gente aceita. Fica um contra-regra no teatro, quando o outro dá um bufetão, de circo. Vem o contra-regra está lá. E aí, pronto, a bufetada fica obscena, viu? E de uma crueldade incrível. Você não, assim, nunca, inclusive, assim, teve receio
você não, assim, nunca inclusive, assim, teve receio de ser agredido, de você de um destemor nas suas. Você nunca temeu dizer, você nunca omitiu o que você pensa. Há muito tempo você assim, rompeu relações com O que eu medo de peço dizer. a Deus, o que eu peço a Deus, é que nunca me deixe meter a mão na cara de alguém. Isso é que eu peço a Deus. De vez em quando me passa essa coisa pela cabeça, e então eu sinto que é um crime inapelável, É. é a bufetada. Agora, Nelson, Soco ofende muito menos. uma É coisa, estranho. uma coisa curiosa que você, inclusive, que foi durante tantos anos assim, não, uma espécie de monstro moral criado por você mesmo. Né? Exatamente, monstro moral. E muito, inclusive, vítima da censura, vítima de todo tipo de coerção, de coação e de incompreensão, é que você chegou a essa altura da vida, agora que você está um sexagenário, você entrou no terceiro sexo já há 5 anos, dizia o Manuel Bandeira, lembrando os franceses, né? Tem o sexo masculino, o sexo feminino e o sexagenário, né? Você já tem 5 anos do terceiro O sexo. jeito de ser grande poeta é isso. Não é? Descobre isso. Descobri isso. Então você é uma coisa curiosa, é que você tem um sentimento religioso, mas que não se definiu numa religião, que você não é um praticante. Eu sou um cristão, profundamente um cristão. Agora, comigo, uma coisa, eu entro nas igrejas vazias. Na minha opinião, os crentes e o padre é que estragam a missa. Mas como é que você concilia isso com a sua condição de cristão? Eu não explico o inexplicável, meu caro Otto. Deus não me deu esse dom. E você acredita em amor realizado? Em amor realizado? Ah. Não, eu acho que o amor não deve ser realizado. Eu acho que compromete e atrapalha a convivência. Quer dizer, o amor para ser amor total não pode ser realizado. Tem que ser Por exemplo, contrariado. o beijo na boca. Que todo mundo faz com maior facilidade, maior leviandade. O beijo na boca. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. E caso não aparecesse a mulher amada, não beijar. Simplesmente não beijar. Não vulgarizar o beijo, não. O negócio é o seguinte, o sujeito, cada um de nós, tem uma lembrança carnal, ouviu, da nossa infância. Eu, por exemplo, eu me apaixonei por todas as minhas professoras. O que me levou aceso para a escola pública, esse nós não tínhamos dinheiro para pagar o colégio pago, foi que eu ia ser ensinado por uma professora, uma senhora de narinas apertadas, etc., com flores no vestido, e eu fiquei num deslumbramento atroz. Quantos anos você tinha? Tinha 7 anos. 7 anos você tinha paixões devastadoras? Sempre tinha uma paixão. Essa carência, que há um sujeito velho, agora, não vale nada. Isso, essa capacidade de apaixonar-se acompanha a gente até o túmulo? Até o túmulo, exatamente. Até o Goethe, aos 80 e tantos anos, amou a menina de 19. Se ele amasse uma senhora de 80 e tantos anos, isso seria abominável. Ô Nelson, eu queria agora 2 perguntas que me intrigam, Sim. e certamente intrigam também o público. Sim. Primeiro, o seu livro se chama O Reacionário, Memórias e Confissões, é dedicado ao nosso querido e comum amigo Walter Clark, a quem você foi uma dedicatória muito oportuna e muito justa. Na primeira crônica tem um prefácio de Gilberto Freire, um bom perfil da sua obra de cronista e prosador. Em seguida, já na segunda crônica, chama-se A Viagem Fantástica do Otto. Você sabe que eu sou permanentemente perseguido por essa pergunta. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade. Houve momentos em que até pessoas achavam que eu não existia. De tal maneira, assim, você abusou do meu profano nome em vão. As pessoas... Você se pergunta, por que essa obsessão? Com você? Com alguns amigos, assim, não sou só eu. Eu sou amigo do Otto.
E como amigo do Otto, eu quero tratá-lo sempre de uma maneira pessoal, ouviu? Com a ternura que ele merece. Agora, amigos dele o perseguem, declarando que eu o levo ao ridículo. Isso Você num me dia... goza um pouco. Não gosto um pouco. A peça com o Estou meu nome foi uma sendo gozação. justo, você é uma das figuras, um dos personagens do Brasil. Eu tenho uma série de figuras, ouviu, Mas fundamentais. você é um homem obsessivo. Sou obsessivo. Você é repetitivo. Sou uma flor de obsessão, não sei quem disse isso. Você sabe que Napoleão dizia que a repetição é a única figura de retórica, né? Exato. Porque você pode escrever Napoleão repetia. uma chachada, ouviu? E manda botar essa chachada todos os dias, você vê que sucesso colossal. Quer dizer, Houve uma companhia de televisão que voltou a ser esplendorosa no dia que repetiu o Corcunda da Notre Dame, ouviu 3 vezes por dia. Mas então eu quero saber agora o seguinte, o reacionário, a palavra reacionário, já ao longo da vida, especialmente nesses últimos anos, ao longo dessa história mais recente, já tomou várias conotações. Houve um momento, inclusive, que reacionário, na década de 20... Era um elogio. Era um elogio, era como revolucionário. Hoje, inclusive, o revolucionário também está muito badalado para um lado e para o outro. E tal. Então eu pergunto a você, por que e em que sentido? Por que, inclusive, essa necessidade de você, assim, agredir o público e o leitor? Por quê? Com essa, antes que te chamem de reacionário, você se antecipa? É uma técnica de publicidade? Antes, não, é uma técnica de sinceridade. O negócio é o seguinte, a partir dos 11 anos, nasceu o meu anticomunismo e se desenvolveu até hoje. Portanto, eu considero, por exemplo, um livro como esse, O Reacionário, considero um livro absolutamente indispensável para as pessoas que queiram me conhecer, que deve ser uma meia dúzia, talvez, mas que queiram me conhecer, deve ler, olha a modéstia. ler o Reacionário. Porque o reacionário que eu conheço, no sentido usado, é a esquerda. A esquerda tomou o lugar da direita. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, é que, na verdade, nesse livro, que eu já tive o privilégio de ler, né, o tema político não é o essencial. Não é o essencial. Você pôs no título, um título assim, meio desafiador, um título... Mas, Otto, por exemplo, eu digo que o sexo atrapalha o amor. Eu não estou fazendo piada, nem estou insultando ninguém. Embora isso vá atingir muita gente, porque tudo que se diz atinge um algo, às vezes, inesperado, ouviu, não previsto. O negócio é o seguinte, o amor eterno, que eu digo que o amor ou é eterno ou não é amor, ouviu? Isso, o homem de hoje, a mulher de hoje, não leva isso a sério. Imagina. Você está reacionário. Agora, como é que você concilia essa condição sua de reacionário, nesse sentido em que você põe o título no livro, e ao mesmo tempo com a sua condição de revolucionário, de abridor de caminho, no teatro, na sua própria prosa, na sua obra literária, nessa sua mal gerida obra literária? O negócio é o seguinte, o reacionário hoje é o que se salva. E se eu digo isso na sua presença para você e para os telespectadores, é porque eu não tenho o menor escrúpulo em passar por reacionário. Me chame de reacionário. O que é reacionário? Reacionário, no meu caso, é reação contra tudo que não presta, segundo a minha opinião. Dito isso, então, eu só pediria a você que, inclusive você que e durante muitos anos aí foi uma estrela da televisão, que você encerre esse nosso papo dizendo alguma coisa do alto dos seus 65 anos para o público jovem, para o público jovem, assim como se fossem, não as suas últimas palavras, que só serão pronunciadas daqui a muitos anos, mas as suas últimas palavras deste momento, desse seu 65º O que eu teria de dizer aos jovens de ambos os séculos, é o seguinte,
envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam.